Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O debate de hoje está do jeito que o diabo gosta, né? Pesado, complicado, tema difícil. Nós vamos mais uma vez tentar entender quem é de fato e na essência o Senhor Jesus. Há muitas explicações desde que o Senhor Jesus veio a esse mundo, né? Portanto, 2000 anos de trabalho da igreja tentando definir exatamente o que foi a encarnação. Muita gente diz que Jesus é um espírito divino, afinal de contas ele é um espírito de Deus, né, que habita um corpo humano. Então a pergunta que a gente faz é, poderíamos explicar a encarnação de Jesus como sendo o espírito do Pai que habita num corpo humano? Ué, o homem não é matéria e espírito? Então a matéria de Jesus é o corpo humano que Maria emprestou para ele. E o espírito não é o espírito humano, é o espírito de Deus. Pronto, está resolvida a questão. Para muita gente isso não serve. Eu não sei direito por quê. Vou falar francamente, não entendo muito desse assunto. Mas trouxemos quem entende. Quando discutimos com pessoas que querem questionar a encarnação ou a quantidade de deuses que nós cremos, afinal de contas, a Trindade não seria uma aberração lógica dizer que Deus é um só, mas subsiste em três, é três ou um, né? Ou será que Deus, na verdade, é um só exercendo três papéis diferentes? Não sei. Vamos conversar a respeito do assunto com quem entende e tentar responder a pergunta que nos foi enviada. Está no ar, ou vejam só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, com um presentão para você hoje. Eu sempre digo, vote todos os dias na enquete do programa para você concorrer toda noite, né? E poder ganhar os presentes que a Grade distribui. A enquete está publicada no site vejamsó.com.br. Hoje nós temos uma estreia. O pastor Lucas Pasberg, ele é do Espaço Pentecostal Mogi das Cruzes. Pastor Lucas Pasberg mesmo que fala, seja bem-vindo, paz e graça. Paz do Senhor, pastor Eber. Isso, Lucas Pasberg. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e ao Senhor por nos receber aqui pela primeira vez. Pasberg é de que origem? Alemã. Meu avô era alemão. Você fala alemão? Não. E onde fica o Espaço Pentecostal Mogi das Cruzes? Nós temos duas congregações em Mogi das Cruzes. A nossa sede, que fica na Vila Lavínia, e temos uma outra congregação que fica no bairro Santo Ângelo, também em Mogi das Cruzes. E você é encontrado aonde? Eu fico na do Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes. Muito obrigado pela sua presença aqui, boa estreia. Eu que agradeço. Do outro lado, voltando, vejam só o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Remissão Exato. Com C cedilha. C cedilha. Nunca confundi com SS, né? Qual que é a diferença? A diferença é que o C cedilha é de remir, que é libertar, e com dois S's é de remitir, perdoar. Mas, no fim das contas, faz uma grande diferença, né? Glória a Deus. Jesus é aquele que nos remiu. Exatamente. Né? Perdoou também, né? Porém, o ministério é remissão com C cedilha. Tá muito Mas bem. É um prazer estar aí novamente, né? E onde fica a Igreja Remissão? Nós estamos ali em Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160. Muito obrigado pela Eu que agradeço. Seu retorno. Trago também um abraço do pastor Edson, da revista Defesa Cristã. Ah, sim, pastor. Né? É uma revista apologética. É apologética, exatamente. Tá bom. Alguns colunistas ali abençoados, como o Hernandes Dias Lopes, né? O Augusto Nicodemos. Eu tenho a coluna lá, mas não sou desse tamanho, não sou do calibre desses teólogos aí que eu falei agora, né? Tá bom. Glória a Deus por isso. Obrigado pela sua presença aqui. Vamos ver a matéria que, de certa forma, apresenta o dilema que nós vamos discutir, o dilema teológico, né? Vamos lá, Zeca, você tem a palavra.
A doutrina da encarnação é com certeza um dos maiores mistérios bíblicos. Como explicar a natureza de Cristo? Quais são as implicações dessas naturezas? Seria Jesus Deus? Ou ele era homem? Poderia ser Deus e homem ao mesmo tempo? Todas essas perguntas são feitas pelos grandes estudiosos da teologia, porém as respostas são muito diferentes. Na história da Igreja, teólogos e intérpretes das Escrituras têm tentado propor soluções. Algumas delas boas, mas outras se tornaram desvios da doutrina bíblica de Cristo. O assunto é complexo, pois as duas naturezas têm características completamente opostas. Para alguns, Jesus era um homem notável, com dons muito especiais. Para outros, Jesus era Deus e parecia humano. Ainda temos um grupo que dizia que Jesus e Cristo eram duas pessoas diferentes. Jesus era homem, filho de Maria. Cristo era um espírito que veio sobre Jesus no batismo e o abandonou na crucificação. Ainda temos aqueles que afirmam que Jesus era só Deus e não humano. Como você pode perceber, esse debate já rendeu e continuará rendendo muito. Vamos levantar algumas outras questões sobre o assunto. Primeiro, muitos são os entendimentos sobre Jesus e as definições sobre sua pessoa, mas existiu apenas um Jesus. E esse Jesus era homem? Para muitos, sim. A Bíblia mostra essa humanidade ao afirmar que Cristo teve um corpo humano. Apesar de ser concebido pelo Espírito Santo, nasceu como humano. Teve desenvolvimento intelectual e físico, sentiu emoções, teve desejos, necessidades, como por exemplo fome, sede e sono. A Bíblia também relata algumas características que só podem ser atribuídas à divindade ao falar de Jesus. Por exemplo, imutabilidade, eternidade, onipresença, além de perdoar pecados e executar o julgamento final. Além de tudo isso, o próprio Jesus declarou ser Deus. O tema é complexo, gera muito debate e, com isso, levanta muita polêmica. Então é claro que iremos falar sobre isso aqui no Vejam Só. Jesus é distinto do Pai ou é o Espírito do Pai num corpo humano? Essa é a pergunta tema do programa Vejam Só de hoje, que para nossa alegria já está no ar. Como de costume, nesse dia da semana, né, às quintas-feiras, a gente reserva para temas teológicos. Nem sempre a gente consegue, mas essa é a nossa intenção. E hoje é o tema densamente teológico, na minha modesta e inútil opinião. A encarnação de Cristo é, de longe, o mais misterioso de todos os mistérios do universo, né? De longe, na minha opinião. E a gente vai discutir a encarnação e suas implicações com as doutrinas cristãs, tá bom? Conosco está o pastor Lucas Pasberg, do Espaço Pentecostal Mogi das Cruzes. Ele estreia hoje no Vejam Só. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Muito obrigado, pastor, como é que o senhor responde à pergunta tema? Jesus é distinto do Pai, é uma pessoa diferente do Pai, ou ele é o Espírito do Pai num corpo humano? Bom, do ponto de vista nosso, nós acreditamos que Jesus Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele tinha o espírito humano, que a Bíblia diz ser o fôlego de vida que está em Gênesis 2:7. Na sua morte, na crucificação, ele mesmo entrega esse espírito ao Pai. Quando ele diz lá em Mateus 27:50, Lucas 23:46, ele entrega esse espírito e a Bíblia ela é clara que esse espírito está escrito com letra minúscula, demonstrando ser um espírito humano. Porém, ao mesmo tempo que ele era 100% homem, tinha as necessidades, as vontades, ele era 100% Deus. Como Deus, ele tinha o Espírito Divino, que nós podemos ver lá em Lucas 1:43, quando Maria, que estava grávida, vai visitar Isabel, e Isabel, ao deparar com a visita, ela faz uma declaração que demonstra que Jesus Cristo era Deus. Ela fala, eu sou tão agraciada ao ponto do meu Senhor
vir visitar-me? Reconhecendo que aquele que estava ali dentro do ventre de Maria era o Deus encarnado. Em Colossenses 2,9 também fala que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, se em Cristo habita toda a plenitude da divindade, logo, o que estava em Cristo era o Espírito Divino também. Portanto, ele era 100% homem e 100% Deus. Dá para o irmão adiantar para nós qual seria a diferença de Cristo, então, em relação ao Pai? A diferença humana... Eles são distintos ou eles são a mesma pessoa? Não, eles são a mesma pessoa. João 10,30. Eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus Cristo declarou. Então, Jesus não é distinto do Pai? Não. É a mesma pessoa que o Pai? O Pai é a mesma pessoa. Tá. Vamos lá. Pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão com C cedilha. Isso mesmo. E o senhor, como é que responde a mesma pergunta? Jesus é distinto do Pai ou é o Espírito do Pai num corpo humano? Olha, eu creio que, baseado nas Escrituras, que Jesus é distinto do Pai. O que o pastor disse aí realmente é um assunto muito polêmico dentro da cristologia. Agora, nós não estamos completamente no escuro, né? Sabemos que a Trindade é uma realidade bíblica, defendida já desde o cristianismo primitivo, e pensamentos contrários a isso, como de Nestório, como de Apolinário, o modalismo, foram pela própria igreja já, desde o princípio, rechaçados como não genuínos, né? Como até heresias cristãs, dentro da cristologia. Agora, o que a Trindade entende? Que Jesus é Deus, mas não é o Pai. Né? Aquela definição clássica, a Trindade define que Deus é um em essência, portanto, composto de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é distinto do Pai? Sim. Eu queria citar um texto aqui de Filipenses 2, que já fazendo menção, inclusive, da encarnação de Jesus, Paulo começa assim, a partir do versículo 6. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, eu estou usando aqui a versão King James, pode diferenciar aí, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou, sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós temos aqui, já nesse texto inicial, bem evidente que não se trata de uma só pessoa. Que Jesus é uma pessoa, Deus é uma outra pessoa. Porém, Jesus é Deus, mas não são a mesma pessoa. Bom, nós vamos tentar descer aos detalhes possíveis nesse assunto tão complicado. Mas a gente vai trabalhar aqui. Vocês dois aceitaram vir, agora vão ter que responder as minhas perguntas. Ainda bem que eu só tenho que perguntar, não tenho que responder nada. Bom, você aí de casa tem que responder, tá? A enquete para você ganhar o presente, que eu já vou mostrar já já. Vamos lá. No vejamsó.com.br você tem a seguinte pergunta. Jesus é... Primeira resposta. Deus igual ao Pai. Jesus é igual ao Pai. Eu e o Pai somos um, está escrito na Bíblia e está acabado. Segunda resposta. Deus, mas distinto do Pai. Jesus é Deus, mas não é o Pai. Ele é separado do Pai, né? Distinto do Pai. Terceira resposta. Homem, mas com espírito divino. Que, aliás, vocês dois vão ter que me explicar por que vocês não aceitam essa alternativa como resposta, tá? Para mim, ela é muito atraente. E tem a nenhuma das anteriores. Aí você vai falar assim, mas não tem o não sei? Ué, nenhuma das anteriores, o não sei está incluído, né?
Eu não creio que ele seja Deus igual ao Pai, não creio que ele seja Deus mais distinto do Pai, e não creio que ele seja homem com espírito divino. Então é nenhuma das anteriores. Pronto. Votou na enquete, você está habilitado ou habilitada para ganhar, por onde eu mostro? Para esse livro aqui, O Terror da Nova Era. Esse livro aqui ninguém tem, né? Lançamento da Missão Horizontes, lá de Minas Gerais, e a gente vai sortear aqui como presente da Academia Teológica da Graça de Deus. Obviamente trata das questões ligadas às estratégias de Satanás e seus agentes para ir confundir os homens e inclusive tentar enganar os próprios crentes, tá bom? A Missão Horizontes é uma das missões mais sérias e mais densas que eu conheço aqui no Brasil, né? E é com muito peso no coração que eu vou sortear o livro que nem eu tenho, né? Mas depois eu vou para a Missão Horizonte semana que vem, eu pego um lá para mim. Esse aqui eu vou sortear. Quer ganhar? Vote na enquete. Todo dia vota na enquete, que é a melhor coisa que você faz. Outra coisa boa que você faz é anotar o telefone da grade e ligar amanhã. 0 operadora 11 31 15 08 19. Liga para a grade amanhã, no horário comercial, né? E se informa sobre os endereços da grade. Você pode vir a estudar a Bíblia com um grupo de pessoas das mais diferentes denominações, né? Aí pertinho da sua casa, e você vai conhecer as Escrituras, né? Para ter base para depois participar dos debates e tal. Você que gosta do Vejam Só, né? Faça isso, liga para a grade amanhã, 0 operadora 11 31 15 08 19. Em algumas filiais há cursos muito assim emocionantes, eu diria, né? Um curso novo que começou aqui em São Paulo é o curso de canto, aprender a cantar, né? Curso de violino já tem mais de um ano, inglês, espanhol e alemão usando a Bíblia como texto. Enfim, tem uma porção de cursos aí para você. Tem o curso de evangelismo, obviamente o curso de análise bíblica, que a gente está terminando agora o Antigo Testamento, às terças-feiras, vai começar o Novo Testamento no segundo semestre. Você já fica esperta aí para vir ter aula lá com a gente, toda terça à tarde. Tem o curso de escatologia, um monte de curso lá. Você liga e se informa, tá bom? Quanto tempo eu tenho nesse bloco ainda? Então, vou chamar o intervalo e na volta a gente vai ver você aqui, porque é o Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Voltamos já, não sai daí. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e querendo mostrar você aqui. O Brasil quer ver você, manda sua fotografia para cá, né? Para o Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Basta você fazer o tal do selfie aí, né? Sei lá que nome você quer dar, e postar no facebook.com/programa Vejam Só. Se você não souber fazer isso, como eu também não sei, pede para o seu neto, sua neta, seu sobrinho, qualquer um sabe, menos eu e você, tá? Eu realmente não sei fazer. Se me pedirem, eu não sei fazer. Mas você tem Facebook. Eu tenho uma jornalista que cuida do meu Facebook, que eu não sei nem entrar nesse negócio, tá? Mas faça isso, porque vai ter o sorteio agora, no fim do semestre, e a foto sorteada vai ganhar vários presentes. O mais cobiçado de todos é a diária de um final de semana na pousada Estrela Alpina, lá em Monte Verde, nas Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, onde eu devo estar a semana que vem, se Deus quiser, né? Aí, ó, nesse lugar bacanão aí. E você vai ganhar também um jantar romântico preparado diretamente pelo pastor Marcelo, lá da Missão Horizontes. Quer dizer, um jantar ungido num lugar maravilhoso. Monte Verde é sensacional. No inverno é fantástico, tá? Vai gente do mundo inteiro lá. Só o brasileiro que não sabe de Monte Verde ainda. Mas você pode ganhar, é só basta fazer a foto e postar no Facebook, identificando todo mundo que aparece na fotografia e também a cidade e o estado. Combinado? Vamos lá, vamos para as fotos.
A primeira é do Leandro Aita, ele mora na capital paulista. Cadê o Leandro? Leandro, olha ele aí. Né? Leandro Aita, da capital paulista, pode vir assistir ao programa, só combinar o dia com a Giovana pelo Facebook, tá bom? Em Guaianazes, que também é na capital paulista, nós temos o Rodrigo Fernandes, outro convidado nosso para vir assistir ao programa aqui, tá? Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Vamos agora para São Mateus, bairro onde eu morei, também em São Paulo, o Dario Davi e a esposa Eulá, né? Lá na Zona Leste. Agora tem um shopping chique lá, quando eu morei não tinha não, né? Dario e Davi e todo o povo de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, ósculo santo meu. Vamos para o interior, em Piracicaba, né? Onde você tem um rio maravilhoso, um aquário municipal muito legal, muito legal. Piracicaba tem um ar de cidade do interior assim bem bacana, mesmo para passear, uma delícia. O Carlos Alberto Ribeiro é de lá, né? Obrigado pela sua audiência, Carlos, e um ósculo santo aí, povo de Piracicaba. E, como não podia deixar de ser, tem que ter pelo menos uma foto da Bahia, né? Lá de Itabuna, nós temos a Luísa Reis, essa moça linda e muito sorridente que assiste ao programa. Deus abençoe você, Luísa. Um dia ainda vou conhecer a Bahia, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje é um dos mais difíceis, né? E da teologia cristã de todos os tempos. E nós temos aqui o pastor Lucas Pasberg, do Espaço Pentecostal Boti das Cruzes, né? Que no bloco anterior ele defendeu a ideia de que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, como o próprio Jesus disse. Então, eu vou fazer uma pergunta para o irmão, já adiantando que farei a pergunta para o pastor Fabrício, que defende que são pessoas distintas. Como é que o pastor Fabrício vai explicar depois o versículo que o senhor citou, eu e o Pai somos um? Mas para o senhor eu peço o versículo que o Fabrício citou. Como é que o senhor explica Filipenses 2,5, onde Paulo, naquele texto assim, que é clássico, né, maravilhoso, se transformou até em cântico e tudo, diz que Jesus não teve por usurpação o ser igual a Deus. Sim. Né? E o Pai o exaltou e tal. Está falando de duas pessoas diferentes. Sim. E aí? Então, eu volto na mesma ideia que eu falei no início. A natureza humana e a natureza divina. Uhum. Se a gente for também... Esse mesmo texto, ele foi citado pelo profeta Isaías, no capítulo de número 45, versículo 22 e 23. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, que diz assim: Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Ponto. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada, ou seja, uma palavra que foi decretada e que não voltará atrás. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Pensando nessa situação da Trindade, que seriam três deuses, o Deus Pai, que é o que os trinitários defendem, nesse texto de Isaías 45, versículo 22 e 23, fala que diante dele todo joelho iria se dobrar. Isso seria o Deus Pai falando. Em contrapartida, o texto citado pelo nosso querido irmão, de Filipenses 2,10, o apóstolo Paulo fala que diante de Jesus se dobraria todo o joelho debaixo dos céus e da terra. Uhum. Como pode, então, havendo três deuses no caso, sendo Jesus distinto do Pai, esse Pai falar no Antigo Testamento que diante dele todo joelho se dobraria e mais, que ele é, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Se ele fala que não há nenhum outro, seria impossível haver esses dois ou três deuses. Ele é claro em dizer, não há nenhum outro, ponto. E ele fala que diante dele todo joelho se dobraria. Logo, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, que diante do Senhor Jesus Cristo todo joelho se dobraria e reconheceria que ele é o Senhor, ou seja, reconheceria que ele é Adonai. E em relação à glória de Deus Pai, está falando estritamente de Deus
Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo tem que ser reconhecido por todas as pessoas como Deus, porque ele veio à terra como homem, porém era 100% homem e 100% Deus. Antes de o senhor responder sobre o eu e o Pai somos um, pastor Fabrício, acho que o pastor Lucas convenceu o irmão. Acho que não. Não? Não convenceu, não. Sabe por quê? Teimoso. Então, diga por que não. Assim, o pastor colocou que a Trindade defende que são 3 deuses. Não defende que são 3 deuses. A Trindade nunca defendeu que existem 3 deuses. Um Deus, em essência, distinto em 3 pessoas. O que acontece muito, às vezes, é não conseguir discernir que a unidade nem sempre vai pressupor impessoalidade. Unidade, um único Deus, não há outro mesmo, e não haverá. Sim. Agora, que é plural, que são 3 pessoas distintas, e esses textos, como tem muitos outros, eles apontam para isso. E quando eu chamo a questão para então entender que existe uma pessoa só, muitos textos vão conflitar. João 10,30, posso falar agora do João 10,30? Pode, ué. João 10,30 é unidade. Quando Filipe questiona Jesus, mostra-nos o Pai, lá em João 14, e Jesus responde, ué, Filipe, mas eu tenho estado contigo há tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai. Unidade. Jesus, em João 17, falou muito de unidade, daqueles que creem que são um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Agora, não é porque, igual lá em João 16, que Jesus disse que aquele que crê nele, eu e o Pai viremos para Ele, 2 pessoas, e faremos nele morada. Então, eu creio em Cristo, creio. Jesus vive em mim. Aliás, Paulo falou isso em Gálatas 2,20. Cristo vive em mim. Vive. Nem por isso eu sou Jesus, mas Ele está em mim. E quem olha para um cristão, verá a pessoa de Jesus Cristo, por suas ações, suas obras, que vai estar replicando a fé que ele confessa, a qual ele invoca sobre si como sendo verdades de Jesus Cristo. Então, unidade não pode ser confundida com impessoalidade. Então, João 10,30, eu e o Pai somos um. Amém. Assim como eu e Jesus e a igreja com Jesus também são um. É a questão de unidade. Agora, não se funde essas 3 pessoas anulando a individualidade de cada uma. Então, como disse no começo, a Trindade entende que é um Deus, sempre será. Agora, composto por 3 pessoas distintas. Então, é a unidade composta. Sim. Por que o irmão não aceita? Porque eu sei que o irmão não vai aceitar essa argumentação dele, certo? Sim. Ou aceita? Não. Não aceita. Por quê? Por quê? A Trindade é um Deus, composta de 3 pessoas distintas. Isso. Amém. Exato. 3 pessoas distintas são 3 pessoas separadas, ou não? Distintas. Distintas, diferentes. Então são separadas. Elas são coiguais em natureza e poder, mas são pessoas distintas. Então são 3. Pessoas. Essa distinção faz 3 pessoas. Pessoas, sim. Exatamente. 3 pessoas distintas. Tá, eu Exato. pergunto. Como 3 pessoas distintas, cada pessoa tem o seu espírito divino. Não. Olha só. Quando a gente tenta, como diz, fundir as 3 pessoas e dizer assim, não, Jesus é o Pai, ou Jesus é o Espírito Santo, a gente vai bater de frente com muitas referências que elas perdem completamente o sentido. Por exemplo, quando você pega lá em João 16, que Jesus fala assim, ó, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Eu pergunto, se Jesus é o Espírito Santo e é tudo uma pessoa só, ele vai ouvir de quem? E como é que, se é uma pessoa só, como é que ele não vai falar dele mesmo? Ele vai falar de quem? Então, não tem como a gente escapar. São pessoas distintas, porque senão esse texto aqui ele perde completamente o sentido. Deixa ele explicar, uai. Amém, glória Qual a Deus. é a referência? É João 16,13. Achou aí, pastor? Espera aí. Poxa.
mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Exato. E lhes anunciará o que está por vir. Exato. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Esse é o texto. Isso. Eu posso só explicar o João 10:30 para a gente finalizar? Claro, que ele rebateu falando sobre unidade. João 10:30 fala, eu e o Pai somos um, do verbo ser. Nós estamos aqui em 3 pessoas, correto? Certo. Eu não posso chegar para o irmão, pastor Fabrício, e falar, pastor, eu e você somos um. Por mais que haja uma unidade entre nós, o máximo que nós podemos dizer é, eu e o Senhor estamos em um, ou seja, estamos em um pensamento. Agora, eu declarar que eu e o Senhor somos um, não dá, porque o Senhor é o Senhor, eu sou eu. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele está querendo dizer sobre um Deus. Sim. E ele é Deus. Exatamente, mas mas não é o Pai. ele é um com o Pai, ele é o mesmo. Então, O Senhor citou João 14, quando Filipe questiona o Senhor. Isso. João 14, 8. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Era tudo que eles queriam, porque afinal de contas Jesus falava e falava do Pai e onde está o Pai? Esse foi o questionamento do Filipe. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ou seja, por que Jesus iria falar aquilo para Filipe, se ele não é o Pai? Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Eu acredito que isso demonstra que ele era um, não apenas um Deus distinto do Pai. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou ouvir as opiniões escolhidas lá no Reduto dos Evangélicos, na Crentolândia lá, e depois a gente volta aqui para tentar aprofundar as coisas, né? E o pastor Lucas também vai nos responder sobre essa questão levantada pelo pastor Fabrício, do Espírito que vai falar do que tiver ouvido, né? Vamos ver. Jesus, ele tinha um espírito humano ou, na verdade, era um espírito divino habitando em um corpo humano? Era um espírito divino habitando num corpo humano. Também tem o diferencial, né, do batismo, né, do Espírito Santo, né, depois que ele desceu as águas. Mas, né, ele era obviamente ele veio como nós, né, como um homem, né, carne e osso, né, normal, né, mas era um espírito divino. Eu creio que é um espírito divino que habitava num corpo. Eu creio que Jesus tinha um espírito divino em um corpo humano, natureza humana. É o que eu creio e eu acredito. Eu acredito que Jesus, ele tinha um espírito divino, pois ele é santo. Ele veio para operar maravilhas e milagres. Eu creio assim, dessa maneira. Eu acredito que ele tinha um espírito divino, que habitava num corpo igual ao nosso, né? Porque ele sofria as mesmas tentações que nós sofremos, ele sentia fome, mas assim, como ele estava muito ligado com Deus, ele tinha um espírito divino, então ele conseguiu vencer as tentações e conseguiu cumprir a missão dele aqui na Terra. Ahá! Eu falei que aquela alternativa era a mais atraente. A prova está aí. Unanimidade. Todo mundo respondeu que Jesus é um espírito divino num corpo humano. Quero saber por que o pastor Fabrício Costa não aceita essa resposta. Olha, Jesus, ele, como a gente leu aqui, a primeira referência que eu abri, de Filipenses, ele se fez carne. E se nós entendemos e cremos que Jesus era 100% homem, 100% homem envolve o espírito humano, envolve corpo humano, envolve tudo. Aliás, se ele não fosse 100% homem, o sacrifício vicário dele perderia até sentido. Então, sem dúvida alguma, Jesus era 100% homem? Era. Ninguém nega isso. Ninguém nega. Não nego isso. Tá. Jesus era 100% Deus?
Também não nego isso. Agora, completamente distinto da pessoa do Pai. São iguais em poder, em natureza, essência divina, uma. Igual passou dessa questão de João 30 lá ainda. A igreja são quantas? Não é uma igreja, um corpo. Um corpo. Agora, composto de muitos membros. O princípio vai se aplicar da mesma forma. Essa unidade composta, que é presente e norteia essa doutrina da Trindade, que é bíblica. Mas é diferente, né, pastor? Vamos lá. Quando a gente fala da igreja, o senhor mesmo mencionou, é um corpo. Um corpo é formado por membros. A própria Bíblia fala disso. Então, a Trindade é formada por membros também? Não, a Trindade, não, eu só fiz essa citação... Peguei ele. Eu fiz essa citação só para poder exemplificar uma natureza composta. Existe uma unidade que não eliminou a pessoalidade. Existe uma unidade. É um corpo, mas ele composto de pessoas, um corpo só. Então, a Trindade é um Deus. Amém, é isso mesmo, um Deus, composto de 3 pessoas distintas. Então, eu dei o exemplo por conta da unidade composta, né? Ainda assim, pensando nessa unidade da igreja, que é uma igreja, ela é composta por membros, como o pastor aqui citou. Tá? Mesmo sendo uma igreja... De uma mesma natureza, inclusive. Mesmo sendo uma igreja, não pode-se dizer que eles são um. É uma igreja composta por várias pessoas que têm pensamentos diferentes. Por exemplo, eu penso de uma maneira, o senhor pensa de outra maneira. Mas a fé é comum. Depende. O que nos une como igreja é a nossa fé comum. Depende. Eu e o senhor, como igrejas. O senhor tem a sua forma de pensar, eu tenho a minha forma de pensar. O senhor é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é outra pessoa. Logo, apesar de ser uma igreja que o Senhor Jesus Cristo virá para buscar, ela é composta por várias pessoas, vários pensamentos. Mas uma mesma fé. E deixa eu explicar aqui o João, aqui, porque senão a gente vai se perder aqui no João 16. Vamos lá, lê o texto de novo para a gente retomar o que acontece. O pastor Fabrício invocou um texto em que Jesus fala da vinda do Espírito Santo. Isso. E descreve o Espírito como uma pessoa completamente distinta dele, tanto do Pai quanto do Filho, porque escuta a conversa do Pai para o Filho e baseado nessa... E nem falará de si mesmo. Nessa escuta, ele vai transmitir aos crentes a instrução da fé. Pois não. Pode ler? Sim. João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho que é um pouquinho mais à frente. No versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ponto. O Espírito da verdade, primeiro, que é o conselheiro, correto? Isaías 9,6 diz que... E o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso. Exatamente. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se nós formos para 2 Coríntios 3,17, diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Ponto. O Espírito, falando de um Espírito, ali a liberdade. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo número 8, versículo 32, disse, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O mesmo Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós podemos resumir tudo isso aqui, esse Espírito da verdade sendo o próprio Jesus. Ele iria através do seu sacrifício, porque através do sacrifício de Jesus, nós recebemos o perdão dos pecados. Era necessário que o Senhor se sacrificasse, se entregasse por nós e voltasse aos céus. E hoje ele atua como Espírito Santo. O Espírito. 2 Coríntios 3,17. Sim, mas... Glória a Deus. Mas a questão é, se Jesus é o Espírito Santo, e os 3 são uma pessoa só, como é que pode o Espírito Santo, que é Jesus e é Deus, não falar de si mesmo? Ele vai falar de quem?
E, ao mesmo tempo que Jesus disse que o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido. Ouvido de quem? Ele fala, ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tá, ele receberá o que do Senhor? Não, então, o que é meu. Não, tudo bem. De Deus. Jesus Cristo está falando como Deus aqui. Tá. Então, ele está falando como Deus? Sim. E quem é esse Espírito que ele vai enviar? O Espírito dele, o Espírito Santo. Ele fala lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sim, mas ele está dizendo... Qual é a forma que o Senhor Jesus Cristo estaria conosco hoje, se ele já voltou aos céus? Qual é a forma? Só tem uma forma de ele estar conosco. Até aí, amém. A questão é a seguinte, de quem que o Espírito Santo vai ouvir e vai passar para os crentes futuramente, mas não vai falar dele mesmo? Como é que eu, sendo um, não vou falar de mim mesmo? Eu vou falar de quem? Se é uma pessoa só. Ele os guiará toda a ver, não faz. A gente vai para o intervalo, que senão não vai dar tempo do irmão responder, e nesse meio tempo o pastor Lucas formula a resposta. Você não sai daí para ouvir, porque e tem coisa aqui, ó. Eu quero saber depois, se vocês, já que vocês não aceitaram a alternativa lá do Espírito Divino no corpo humano, nem o pastor Pasberg, nem o pastor Fabrício aceitaram, então talvez aceitem a resposta modalista, que é aquela que no Antigo Testamento Deus exercia o papel de pai, no Novo Testamento Deus exerce o papel de filho e nos dias atuais Deus exerce o papel de Espírito Santo. Assim como o senhor, por exemplo, é o pastor Fabrício na igreja. Na sua casa, o senhor é marido da sua esposa e pai de seus filhos. Então, o senhor é um só, mas tem 3 papéis, igual Deus. Por que não? A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo um tema densamente teológico, né? Jesus é distinto do Pai ou é o Espírito do Pai num corpo humano? Meus 2 debatedores já recusaram de saída a segunda resposta, né? O Espírito do Pai num corpo humano. Nem o pastor Lucas Pasberg, do Espaço Pentecostal Mogi das Cruzes, que, salvo engano, é unicista. O senhor é unicista, né? Unicista, isso. Nem o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, que é trinitariano. O senhor é trinitariano, né? Nenhum dos dois aceitou essa solução tão fácil. Todos os entrevistados do Zeca disseram o Espírito Divino morando no corpo humano, né? Mas não pode, porque isso cancela a obra de salvação. Né? A própria humanidade de Jesus, né? Nem tudo que parece lógico e bacana funciona na Bíblia, para dar emprego para os teólogos. Bom, agora então, desculpa, o pastor Pasberg, estou atropelando aqui. O senhor vai responder lá a inquirição do pastor Fabrício sobre o texto de que Jesus prometeu o Espírito Santo e o Espírito Santo seria alguém distinto tanto do Pai quanto do Filho, aparentemente nesse texto, né? Sim. Pode falar. Pensando na mesma linha de raciocínio, né, que o Espírito é um só. Ponto. O Espírito não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, lhes anunciará o que está por vir. Amém. O papel do Espírito Santo nos dias atuais é um só, convencer o homem do pecado. Então não teria sentido o Espírito Santo estar em nosso meio falando de si mesmo. Nós somos usados pelo Espírito Santo para falar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que são 2 ou 3. Isso quer dizer que o papel da igreja é anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Mas nós não podemos, com isso, afirmar que há 3 seres distintos compostos numa trindade. Sim, mas então, você disse que o Espírito Santo, então, ele não fala de si mesmo. Mas ele traz uma mensagem. E de quem é essa mensagem? É a mensagem dele próprio. Mas Jesus disse que não. Com um sentido, no sentido de salvação. Isaías 9,6 fala, eu vou ler o texto porque fica melhor para nós. Às vezes a gente
E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Isso, Deus mas vamos forte, ler Pai da certinho. Enquanto a isso, Príncipe da Porque paz. um menino É nos Jesus nasceu, mesmo. um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Aqui está falando de uma pessoa só. Ou não? Olha, amém. Aí está falando de Jesus Cristo. Sim. Mas o fato é o seguinte. João 16,13, se Jesus é o Espírito Santo e ele é o Pai, como foi o que me pareceu que o pastor acredita, como é que Jesus pode dizer que o Pai vai enviar um Espírito Santo e esse Espírito não vai falar de si mesmo? Como assim? Se ele não vai falar de si mesmo, ele vai trazer uma mensagem de quem? Que ele vai ouvir de quem? Se eles são um só. Então, o texto é claro que são mais de uma pessoa, isso é claro. Se não, é o que eu disse no começo, esse texto perde o sentido. Como realmente, se for tentar explicar isso fora da lente trinitária, o texto, isso perdeu sentido. Tá. Jesus falou, Exato. como é que nós vamos explicar? O contexto de João 14, do versículo 15 em diante, falando dessa trindade, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Amém? Amém. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, falando novamente do texto que o irmão falou. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém. Falando novamente do Senhor Jesus. Quem estava com eles naquele momento? É o Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala que ele vive com vocês, porque ele estava ali naquele momento. E ele fala, estará em vocês. Tá. Sim, Então, pastor, o telespectador e eu queremos saber o seguinte. O senhor acabou de citar um texto em que Jesus se refere ao Pai, né? Jesus, rogarei ao Pai. Se os dois são a mesma pessoa, não fica meio esquizofrênica essa fala de Jesus? Não, porque por conta da sua natureza, a natureza humana e a natureza divina. 100% homem e 100% Deus. Mas traduz isso para nós, então. Por então, exemplo, quem estava falando ali era o homem, é isso? Sim, quem estava presente ali era o homem. Por exemplo, mas você não falou que ele é 100% Deus o tempo todo? Sim, mas ele fala como homem e como Deus. Vejamos alguns exemplos. Tá. Mateus 4:11. E depois de jejuar, teve fome. Como homem, Jesus teve fome. Mateus 8:24. Entretanto, Jesus dormia. Como homem, ele dormiu, cansado. Nesse mesmo texto, quando os discípulos se desesperam por causa da tempestade que estava acontecendo, ele se levanta como Deus e acalma a tempestade. Um texto magnífico que nós podemos citar está lá no momento da crucificação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele está lá sendo crucificado. E aí ele fala, Pai, a ti entrego o meu espírito. Do lado do Senhor Jesus Cristo havia dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. E aí ele faz essa declaração. Mas aí, como homem, ele fala, Pai, a ti entrego o meu espírito. O espírito está com letra minúscula no texto, demonstrando que é o espírito humano. Mas como Deus, ele olha para o ladrão que reconheceu e ele fala, ainda hoje comigo estarás no paraíso. Então havia momentos que o Senhor Jesus Cristo, ele falava como homem e ele também falava como Deus. Então, mas aí quando ele fala, rogarei ao Pai, ele está falando só como homem? Sim. É por isso no próprio texto ele responde essa questão. Rogarei ao Pai. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. O Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Uhum. Quem tem a condição de deixar alguém órfão? Quem pode falar assim para o Pai. Por que ele fala assim? Não vos deixarei órfãos. Uhum. Voltarei para vocês. Responde, pastor. Isso aí é a trindade também. Isso não viola o conceito da trindade. É a trindade respondida na mesma pessoa. A questão é a seguinte. Assim como ficou impossível de responder a João 16:13, porque não tem como. Ou são três pessoas, ou então, aí é que o pastor Heber diz, Jesus teve uma falha esquizofrênica. Outra passagem idêntica é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus é o Espírito Santo, segundo o que o pastor entende,
Então tá. Então eu posso, ou melhor, não posso, mas se eu pecar contra o Filho, tem perdão. Mas se eu peco contra o Espírito, não. Ué, mas não são a mesma pessoa? São. Mas não peca contra essa. Contra essa tem perdão, contra essa não são. Mas são a mesma pessoa. São a mesma pessoa, mas não peca contra esse peca. Então, é preciso ainda por cima criar um critério para poder entender. Agora é Jesus homem falando? Não, agora é Jesus Deus falando. Então, isso complica muito mais e vai violando textos após textos. Esse, João 16:13, esse que eu falei agora aí, de Mateus 12, o pecado contra, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é outro problema. Você pega 1 Coríntios 15, quando Paulo vem narrando que Jesus, ele vai entregar o reino ao Pai. Qual texto? Desculpa. 1 Coríntios capítulo 15. Quer ver? Quando ele voltar, ele vai vencer a morte. Sim. E olha aí, só, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai. Outra pessoa. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Pergunta, quem sujeitou embaixo dos pés de Jesus? Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Alguém sujeitou algo à pessoa do Filho. Quem? Deus, Pai, duas pessoas. Aí ele prossegue. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha aí a unidade outra vez. Então isso não anula a pessoa distinta, de Jesus distinta de Deus Pai. Não anula. Mas a unidade está aí. Mas esses textos ficam sem resposta. O senhor quer comentar? Eu tenho outra pergunta. Então pode ir. Tá, vamos lá. Conforme eu anunciei no bloco anterior, eu quero que os senhores, dois teólogos aí, comentem comigo a solução modalista, ou sei lá se o nome é esse ainda, porque vai mudando de nome, né? Modalismo, se eu não estiver enganado, é aquela ideia de que a Trindade pode ser entendida da seguinte maneira, com o exercício de modos ou de papéis, né? Então, quando Deus é criador e instituidor da lei, lá no Antigo Testamento, então ele exerce o papel de pai. Quando ele se encarna e se transforma no Salvador, ele exerce o papel de filho. E quando ele desce no Pentecostes para formar a igreja, ele exerce o papel de Espírito Santo. É a mesma pessoa exercendo três papéis diferentes, como eu falei no bloco anterior, né? O senhor é o pastor da igreja Remissão, é o esposo da sua esposa e é o pai de seus filhos. E são papéis distintos, um não se confunde com o outro. O pastor da igreja é o pastor da igreja. Se o senhor quiser ser o pastor da igreja lá, diante da sua esposa, o casamento vai afundar, né? E, enfim, o senhor entendeu? Não, eu entendi. Então, peraí, o senhor falou agora há pouco, então vamos ouvir o pastor Pazberg. Essa solução agrada, irmão? De que ele dos papéis? Sim. Jesus Cristo como Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Consolador. Isso. São três formas atuantes de um único Deus. Isso. Mas isso não quer dizer que são três Deus distintos. Um mesmo Deus atuando de três maneiras diferentes. Pai na criação, Filho na redenção e Espírito Santo na consolação. Essa é uma solução boa. Resposta. O unicismo seria mais ou menos uma interpretação do modalismo, não? É unicista, no caso, a palavra, né? É. Sim, Pai na criação, é o que nós queremos. Pai na criação, Filho na redenção e Espírito Santo na consolação. As três manifestações de um único Deus. Ok, sua vez agora. O modalismo é como antigas heresias que a igreja condenou como heresia cristológica, como a de Apolinário, Nestório, que a gente já falou aqui. O modalismo, se é a manifestação de Deus em modos diferentes, qual é o problema dele? Que ele anula as pessoas, exatamente. Ele vai considerar que é uma pessoa.
e modos de manifestação distintos. E isso anula, aí vamos começar de novo a ter os conflitos que acabamos de citar aqui. Porque são 3 pessoas distintas. Porque senão, vamos pegar a oração que Jesus faz aqui de João 17. Como é que nós vamos encaixar o modalismo aqui? Por exemplo, Jesus está orando. Não oro somente por esse discípulo, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Unidade. Não anulou-se a pessoa do Pai, não anulou-se a pessoa do Filho. 2 pessoas distintas, porém, um único Deus. Como é que o senhor lê esse versículo, né? Da oração? É isso. Eu leio como o Senhor Jesus Cristo estava orando como um homem. É um homem falando exatamente. Com a parte no divina. No momento da crucificação, quando o Senhor Jesus Cristo sobe ao monte lá com os discípulos, ele faz o quê? Ele vai orar ao Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice. Como um homem. Jesus precisava dar um exemplo para todos nós, de como homem, a necessidade de orar. Como homem. Como homem, Jesus, ele fez essa oração. Mas como Deus, ele foi e salvou o ladrão da cruz. Como homem, Jesus, ele chorou pela perda de Lázaro. Foi isso que está relatado na Bíblia. Mas como Deus, ele chegou para Lázaro e falou, Lázaro, chega, está na hora de ressuscitar. Então, pastor, mas a dificuldade é que nessas coisas que o senhor está falando, o pastor Fabrício concorda integralmente. Sim. Não tem? Jesus é Deus, não é dúvida nenhuma. Aí não é problema. O problema é dizer que Jesus e Deus, o Pai, são uma pessoa só. São uma pessoa só, né? Fazer a distinção das 2 pessoas é aí onde vocês divergem, né? Onde vocês entendem de forma diferente. Vou tentar ser um pouquinho mais claro. Vou citar alguns textos que falam que Jesus agiu e que o Pai agiu da mesma forma. Tá. Quem ressuscitou Jesus? João 2,19 diz que foi Jesus. Romanos 6,4 diz que foi o Pai. Quem responde às nossas orações? João 14,14 diz Jesus. João 15,16 diz o Pai. Quem é o Alfa e o Ômega? Apocalipse 1,8 diz Jesus. Apocalipse 21,6 diz o Pai. Quem é aquele que vem? João 14,3 diz Jesus. 1 João 3,1 diz o Pai. Quem é o único Deus verdadeiro? 1 João 5,20 diz Jesus. João 16,3 diz o Pai. Ou seja, são formas, mas é o mesmo Deus. Sua vez de responder, então, pastor. Eu creio tudo isso. Ainda acrescento. Jesus foi ressuscitado pelo Pai, o Espírito Santo ressuscitou Jesus e Jesus ressuscitou a si mesmo, porque ele fala em João, tem o poder para dar a minha vida e poder para tornar a tomá-la. Então foram 3 pessoas aí que ressuscitaram 3 uma pessoas. Só. Pois é, você vê o poder de Deus como é que é, né? Então, para você ver a limitação do poder de Deus como é que é, porque foi necessário 3 deuses para ressuscitar um. Não é questão de necessidade. Sim, o senhor acabou de dizer que foi o Espírito não é questão de necessidade, Santo, não. o Filho e o Pai. A questão é óbvia no que diz respeito aos textos bíblicos. São 3 pessoas distintas. E esses textos que você está trazendo só está fortalecendo a Trindade, que não nega que Jesus é Deus, que o Pai é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Nós não negamos isso, claro que são. Vão continuar sendo. Porém, são 3 pessoas distintas, sim. E, sem querer voltar a instantes antes aqui, vamos tomar de novo aqui textos que ficaram sem respostas. Porque o unicismo não vai conseguir explicar por que é que é possível ser perdoado por pecar contra o Filho, mas não tem perdão contra o Espírito Santo, se eles são uma pessoa só. Aí vamos ter que atribuir esse critério, que uma hora é Jesus homem. Esse texto de Lucas 2, 12 e 10, ele deixa muito claro. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, está falando da natureza humana só. Não, isso é claro. Não é só a natureza humana, pastor. Sim. O senhor mesmo disse Jesus que ele é 100%. Não, mas está falando da natureza humana de Jesus, ou não? Não está escrito isso aí. Só da natureza Todo aquele humana? que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Pastor, só um instante. Jesus, só porque ele usou a expressão Filho do Homem, ele mesmo vai dizer, então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens. O Filho do Homem que vai vir nas nuvens é a natureza humana de Jesus que vai vir? Não. Então, irmão. Não, mas nós estamos falando do texto naquele momento. Não, peraí.
Jesus usou a expressão filho do homem nesse momento que o senhor mencionou e no momento, em vários outros, né? Em que ele descreve a volta dele, se referindo a ele como um todo. Se ele é 100% Deus e 100% homem o tempo todo, ele está se referindo a ele nesse instante. Então, quem falar contra o Filho do Homem, 100% Deus e 100% homem, tem perdão. E vereis o Filho do Homem, 100% Deus e 100% homem, vindo nas nuvens. É assim que a gente entende. A hermenêutica que eu aprendi diz isso. Há separação. São duas naturezas, pastor. Natureza humana, natureza mas divina. Indivisíveis, inseparáveis. Sim, indivisíveis, mas inseparáveis. Mas, ao mesmo tempo, por quê? Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, muitos estavam ali falando contra ele e foi crucificado justamente por causa disso. Inclusive o ladrão salvo. Exatamente. Inclusive o ladrão salvo estava contra ele. E muitos desses que estavam ali falando contra Jesus, blasfemando contra ele, estavam lá na pregação de Pedro no capítulo 2 de Atos. Perfeito, pastor. Esse é o argumento do pastor aqui, do Fabrício. Se você fala mal contra o filho, você tem perdão, mas o filho e o espírito são a mesma pessoa em modos diferentes, por que se falar mal do espírito não tem perdão? Porque é o Espírito de Deus, o Espírito divino. Então, mas não é Jesus? Sim. Então, se sim... Mas são duas formas, querido. São duas naturezas. É isso que eu estou tentando mas isso não altera. Não altera. Porque o pecado é contra a pessoa do Filho, contra o Cristo, ou Jesus Cristo, o homem, do jeito que a gente quiser colocar. Amém. Então, Jesus é a mesma pessoa que o Espírito Santo, segundo o que você acredita, não é isso? E ele também é a mesma pessoa que o Pai. Então, é possível pecar contra a pessoa Jesus Cristo, o homem, tem perdão. Mas esse mesmo Jesus é o Espírito Santo, mas você se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Como dividir isso? Você blasfemar. Isso você já fala. Agora, indo adiante. Pastor Fabrício, também tem que apertar o senhor, né? Ué, glória a Deus, vamos lá, aperta devagar. Quem morreu na cruz? Deus não morre. Não, Jesus, o Filho morreu na cruz. Deus morreu? Não. Ué? Ele pelo menos separa o Filho de Deus. Eu iniciei aqui trazendo o texto que está dizendo que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E assim morreu na cruz por nós. Ele assume a igualdade aqui entre nós, sem pecado, obviamente. Então, quem é que morre na cruz? Jesus Cristo, o homem, o representante legal da natureza humana, sem pecado, o Cordeiro de Deus, não é o Deus que morreu. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz. A segunda pessoa da Trindade morreu. Integralmente. João 3,16 diz, ele foi ressuscitado. Porque Deus amou. João... Porque, não, eu quero marcar a diferença da sua posição para a posição do pastor. Pastor, quem morreu na cruz? Não foi a natureza humana, não foi? Exato. E aí o espírito humano, o espírito divino, deixa o homem, Jesus, na cruz. É assim? Isso. Não, eu queria que o irmão falasse. E Jesus, ele entrega o Espírito... que o diretor mostrasse ele falando, né? Fala. Jesus, ele entrega o Espírito humano ao Pai. Ele fala, a ti entrego o meu Espírito. E ali expira o Jesus Cristo, o homem, a natureza humana. Então morre o homem e o Espírito de Deus, sem pecado nenhum, pela expiação dos nossos pecados. Uhum. Mas o Espírito de Deus não morre lá. Não, o Espírito de Deus não morre. Viu a diferença? Sim. Então, mas Deus não morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. João 3,16. Mas se Jesus... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Até então, unigênito, porque depois ele passa a ser primogênito. Unigênito, para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus vem, o Verbo se faz carne. E morre na cruz por nós. Então, pastor, mas pensa no telespectador leigo, que não fez teologia. Certo? Então, a explicação do pastor Pasberg é mais palatável. Se Jesus tem duas naturezas, uma humana e uma divina, quem morre é a natureza humana, não a natureza divina de Jesus. Sim. Mas o que o senhor está dizendo é que morreram as duas ali. Não. Jesus morre, a natureza humana, Jesus homem morre na cruz.
O senhor falou que foi Deus ali. Não, então eu coloquei. Se na sua opinião Jesus é Deus... Eu não falei que Deus morreu na cruz. E ele morreu? Não. A opinião do senhor é que Jesus é Deus. Sair de novo. O senhor deixou bem claro pra gente aqui que, na sua opinião, Jesus é Deus. Sim, segundo. Mas não é o Pai. Mas o senhor acabou de falar que ele morreu. Sim, Jesus morreu. Jesus, homem, morreu na cruz. Ele veio para isso. Então, Jesus, o verbo encarnado, que se desfez das suas prerrogativas divinas, segundo já falamos aqui, Filipenses 2, ele morre na cruz por nós. O verbo inteiro. É isso que eu Aí depois ele vai falar lá em João 17, que vai falar, o Pai, torna-me a dar aquela glória que eu tinha contigo antes. Irmão, falando com o leigo, que não estudou teologia, a segunda pessoa da Trindade, o verbo inteiro, que é indivisível, morre na cruz e por isso mesmo ele é ressuscitado depois pelo Pai, mediante o poder do Espírito vivificador. Certo, pastor? Certo, é isso aí. Ok. O pastor Pasberg tem uma visão diferente. O Espírito de Deus não participa da morte na cruz, porque o Espírito de Deus não pode morrer. Deus é um só, ele não morre, né? Então, quem morre ali é o homem, Jesus, que depois vai ser ressuscitado por esse Espírito. Certo, pastor? Estou falando bobagem ou é isso mesmo? Continua. Então, essa é uma das grandes diferenças entre o unicismo e o trinitarianismo. Porque ele entende, ele crê que trata-se de uma pessoa só. Isso. Essa é toda a diferença mesmo. Tá bom. Você aí de casa vai poder dirimir as suas dúvidas, que certamente são muitas, né? Focalizando elas e encaminhando-as para os nossos dois debatedores. Eles têm o contato deles publicado no site vejamsó.com.br. Você escreve para eles, convida para fazer palestras, para, por exemplo, ir à sua igreja falar sobre esse assunto e tal, e elucidar melhor essas questões aqui que não são possíveis de serem elucidadas na televisão, tá bom? Obrigado ao pastor Lucas Pasberg, do Espaço Pentecostal Mogi das Cruzes, e ao pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Amém. E não se impressione se você ficou meio assim, porque a doutrina da Trindade ou do unicismo são doutrinas que estão em debate há 2000 anos, né? Majoritariamente a fé cristã optou pela formulação trinitária, mas existem os irmãos unicistas e se você quiser conhecer melhor esse movimento, mesmo que você não concorde com ele, é só conversar com o pastor Pasberg e seus colegas, né? No canal do programa no YouTube, nós temos outros debates com outros unicistas. Aqui, um dos debatedores, se não me engano, foi o pastor Jamierson. Também o pastor Wagner Teruel, que é o pastor da sua igreja, né? Também já esteve aqui, né? E, enfim, e aí você pode fazer uma pesquisa mais extensa a respeito do assunto, tá bom? Quem ganhou o livro? O nosso parceiro lá de Caruaru, em Pernambuco, pastor Patrício. Valeu, pastor. É um ótimo presente para o senhor e está em boas mãos. A gente se vê no próximo Vejam Só.